Garoto feio acaba se apaixonando por sua amiga popular da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora. Kyotaro é um menino virgem e emo assustador que pensa ser Jeffrey Dahmer, porque fantasia que um dia pode eliminar todos em sua turma, especialmente a garota mais popular. Mas de alguma forma, ele acabou conquistando todos. Kyotaro é um grande solitário e geralmente passa o tempo na biblioteca. Mas em um dia em particular, ele testemunha como Ana engole um bolinho de arroz como a Goblin faminta que é. Em seguida, ela começa a falar como um elefante morrendo, o que realmente o choca. O quê? Ele não consegue acreditar que sua vítima é uma idiota completa, porque quando ele a espia, ela consome um saco de batatas fritas suficiente para alimentar 4 pessoas. Ele não tem escolha a não ser começar a ler seu livro para determinar o nível de idiotice da Ana, mas ele é imediatamente distraído quando ela começa a fazer o dever de casa deles. Depois que ela termina de rabiscar, percebe seu problema. Não trouxe um estilete. Por sorte, Kyotaro está andando pela Ace Hardware quando instintivamente tira um. No entanto, Ana é tão idiota que ele é forçado a entregá-lo a ela. Quando ela o agradece por emprestar o cortador, ele perde toda a sua atitude, e então ela rouba seu cortador e sai da biblioteca. Antes de sair, no entanto, ela dá a ele o saco de batatas sem as batatas para que ele o aperte bem forte. No dia seguinte, ele entra na sala de aula e encontra seu cortador na mesa, pensando que Ana provavelmente o guardou até poder devolvê-lo. Mais tarde naquele dia, uma das garotas do grupo da Ana refez o dever de casa, porque há uma mancha de sujeira no cartaz, e Kyotaro acha que ela está tentando se livrar de Ana porque ela é mais bonita que ela. Durante a apresentação, ele percebe que Ana parece sem vida e pensa que ela está tendo algum tipo de garota quente. Problemas. Então, quando ele e seu grupo terminam a apresentação, ele corta a apresentação ao meio como um louco para que ninguém veja que Ana está chorando. Naquela tarde, Sho e os garotos começam a falar sobre como Ana e as meninas estarem tão próximas significa que elas têm trama em mente, fantasiando sobre o Monte Fuji de Ana o dia todo. Isso o irrita, então ele volta para a biblioteca e vê que Ana já está lá. Hara chega alguns segundos depois e conversa com Ana por um tempo. Kenta também chega para confessar para Hara, mas Ana é tão distraída que só percebe isso quando Kyotaro acidentalmente deixa cair um livro, causando suspeitas em todos. Ana sabe que ele está lá, então ela sinaliza para ele começar a agir como um gato. É tão ruim que ela vai atrás das estantes para mostrar a ele como se faz. No caminho de casa, Kyotaro nota uma loja de revistas e está prestes a comprar uma quando Ana chega toda arrumada, então ele se esconde assim que a vê. Enquanto observa, ele percebe como ela age de maneira estranha ao redor das pessoas que estão tentando comprar uma revista, e até tenta agir como se fossem pedir autógrafos dela. Mas após não receber nada, ela vai embora e Kyotaro compra uma revista para si. Quando chega em casa, ele imediatamente abre a revista e encontra a página de destaque da Ana, percebendo como ela é completamente diferente da Ana estudante que todos conhecem. Mas ao perceber a diferença, ele joga a revista fora. Ele sabe o quão vastamente diferentes são os mundos dele e de Ana, e sabe o quanto ele tem caído desde que falhou no teste de admissão que sempre quis passar, então não há razão para ele se importar com as pessoas ou com Ana em particular. No dia seguinte, a caminho da escola, ele vê Ana sendo paquerada por um cara popular, Nanjo. Ele ouve a conversa deles, e parece que Nanjo está se esforçando muito para conseguir o número dele. Quando ele tenta impedir Ana de sair da conversa, Kyotaro usa sua bicicleta para interrompê-los, lançando-a ao ar, chocando ambos. Shiro, melhor amiga de Ana, encontra-se com ela e conta o que ele fez. E quando Ana pergunta por que ele lançou a bicicleta, ele apenas diz que apertou o acelerador em vez dos freios. O charme psicopático de Kyotaro consegue fazê-la rir, o que por sua vez faz com que ele fique corado. Alguns dias após esse incidente, ele volta para a biblioteca e, mais uma vez, Ana está lá desfrutando de outro lanche. Mas há um problema, ela precisa de água para tornar aquele lanche realmente comestível. Então, ela corre para encher aquele pequeno recipiente de plástico, mas ela tem alguns parafusos soltos e já está pela metade quando volta à biblioteca. Kyotaro percebe que ela está fazendo bagunça e começa a limpar a sala. Ana o vê limpando, mas está sem tempo, então volta para a torneira para pegar mais água. Kyotaro sabe o quanto ela é uma idiota, então ele corre para a sala de economia para ajudá-la. Mas quando ele chega para lhe dar o copo, ela já está misturando o lanche, então ele desajeitadamente bebe um pouco de água para salvar as aparências. Mais uma vez, Ana lhe dá as sobras para ele jogar na lixeira mais próxima antes de deixá-lo. Na sala de aula, ele começa a planejar novamente como assassinar a Ana, mas começa a ter delírios, pensando que ela na verdade percebeu seus planos e está zombando dele. Mas na verdade ela está apenas com calor porque é verão e os garotos atrás dele começaram a fazer um podcast cultural. Sho vai até a garota para assustá-las, mas Kyotaro mostra para ele quem é o verdadeiro assustador, impedindo-o de ir atrás de Ana. Depois ele volta para a biblioteca e mais uma vez Ana está lá comendo um monte de lanches. Quando ela vê o ventilador dele, pergunta se pode emprestá-lo. E como o cachorro que é, Kyotaro dá para ela sem pensar 2 vezes. Quando ela usa o leque, percebe como ele cheira bem, mas ele argumenta que não cheira. Então ela o cheira mais uma vez, e apenas concorda com ela, porque ele está tendo uma boa visão suada.
Quando Ana recebe uma ligação, ela se esconde debaixo da mesa e pede para Kyotaro sentar na cadeira. Chihiro chega logo depois procurando por ela, mas ele cobre para Ana antes de oferecer os lanches para Chihiro. Mas ela recusa e lhe conta como Ana cuida dela por causa de sua alergia a snacks. Aparentemente, Ana come lanches em segredo porque está tentando protegê-la, por isso são melhores amigas. Quando ela começa a enchê-la de elogios, Ana aparece debaixo da mesa e surge, como se não fosse muito suspeito da parte dela. Depois disso, Kyotaro vai imediatamente ao banheiro para libertar o monstro furioso atrás de suas calças do ensino médio. Uma semana depois, o Festival Cultural Anual começa, e a classe deles está fazendo uma exposição com um tema de terror. Como de costume, ele é inútil, mas Ana se aproxima dele e pergunta se ele pode ajudar com o cartaz da turma, que ele nem sequer recusa. Quando ele se senta com Hara, seus neurônios de cérebro de macaco se ativam ao ver os generosos atributos de Hara. Mas Ana aparece do nada e o assusta pra valer. Mas depois de terminarem de fazer o cartaz, Ana percebe que alguém escreveu o sobrenome dela nas lápides. Kyotaro acha que Hara tem alguma desavença com Ana, mas Shu agarra a camisa dele e começa a ameaçá-lo. Então ele não tem escolha a não ser admitir que foi ele. Felizmente, Hara chega antes que ele seja completamente destruído sem motivo. Aparentemente, ela estava apenas escrevendo sobrenomes comuns, e Yamada é um deles. Então ela diz a todos que vai apagá-los. Kyotaro ajuda e ensina a pintar corretamente, e surpreendentemente, Ana vai até ele para se desculpar, mas ele literalmente não tem ideia do porquê ela está pedindo desculpas para ele. Ele começa a pensar em um motivo para isso, quando ela aparece de repente mais uma vez e pede para ele fazer sua maquiagem. Ele fica tão pasmo que só deu uma pincelada antes de se afastar dela. Mais tarde naquele dia, ele vê o grupo de Ana sendo arrastado pelo grupo de Nanju. Então ele os segue como o perseguidor que é. Quando ele tenta segui-los, ele faz um atalho para uma sala, e Ana se aproxima dele e pergunta sobre a exposição da outra classe antes de arrastá-lo. Lá dentro, um grande mapa da cidade antiga deles está cuidadosamente disposto no chão. Ela então começa a contar para ele sobre as lojas de lanche na cidade deles e pergunta pelo endereço da casa, que fica a alguns quarteirões de distância da dela. Quando ele pega o celular para tirar uma foto do mapa, Ana o pega para tirar uma selfie com ele em vez disso. No dia seguinte, ele sente uma leve dor de cabeça e tem que permanecer na enfermaria da escola. Lá, ele nota os sapatos de Ana, e quando o jaleco do médico revela acidentalmente a cortina entre eles, Ana está deitada ali, dormindo inocentemente. Ele olha fixamente e Ana acorda e percebe que é ele. Ela diz que está aliviada por saber que não está deitada ao lado de um jogador de Valorant, fazendo a pressão sanguínea de Kyotaro subir na cabeça lá embaixo. Ela pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que é uma dor de cabeça, então ela lhe dá um comprimido que o ajudará. Mas quando ele está prestes a tomar o comprimido, percebe que ela usou o mesmo copo que ele está prestes a usar, o que é praticamente um beijo indireto. Então ele para de fazer isso e volta para a cama. Mas ele percebe que Ana pegou seu uniforme em vez do dela, então o médico da escola diz para ele devolvê-lo a ela mais tarde. Ele continua dizendo a si mesmo que foi forçado a fazer isso, mas na verdade ele gosta, cheirando o uniforme como um viciado típico em vape. Quando ele está prestes a devolver o uniforme dela, ela passa correndo por ele, nem percebendo que é o uniforme dela que ele está segurando. Sho começa a falar sobre cultura novamente e tenta adivinhar se as meninas estão usando as mãos ou usando madeira para se soltar. Então ele tenta escutar novamente, mas Sho lhe dá um bilhete e pede para ele passar para Ana. Em vez de passar o bilhete, ele entrega a Ana o desenho em que estava trabalhando mais cedo naquela manhã. Então, Sho inicia seu podcast habitual para saber quais posições as meninas preferem. Curioso sobre a preferência de Ana, ele começa a observar as garotas, mas as garotas percebem o que ele está fazendo, então elas param. Mais tarde naquele dia, ele ainda está se perguntando qual a posição de treino preferida de Ana, e quando ela chega, ela imediatamente vai atrás da mão dele, pensando que ele roubou uma das batatas fritas dela. É então que Kyotaro percebe que Ana gosta de algo mais intenso, assumindo o controle por cima. No dia seguinte, a aula de educação física começa, e enquanto observa Kyotaro, Ana é atingida por um passe de Kuroko direto no nariz. A professora de educação física a envia para a enfermaria, então Kyotaro a segue, esgueirando-se debaixo da cama e observando-a chorar, porque amanhã será uma sessão de fotos. Ela não consegue evitar pedir desculpas, porque sabe que é um grande dia e está dificultando as coisas para todos. Ao ouvir isso, ele também chora, porque sabe o quanto ela está ansiosa para... Quando ela pega um lenço, ela acidentalmente derruba um porta-identidade com seu desenho dentro. Todas as pequenas memórias de suas interações passam por sua mente, e é quando ele percebe que realmente gosta da Ana. No dia seguinte, ela aparece na escola e pede desculpas aos amigos por preocupá-los. Mais tarde naquele dia, ele vê Ana removendo o bilhete que Chihiro escreveu e percebe que ela ficou sem lenços umedecidos. Então ele prepara todos os seus suprimentos de lenços umedecidos na biblioteca para ela usar. Mas como de costume, Ana só usa isso para limpar as mãos dos resíduos de salgadinhos. Mas no final do dia, ela volta ao seu jeito normal, e agora está mais feliz graças a ele. No dia seguinte, ele agoniza sobre o significado de gostar de alguém, porque ele acredita que isso é apenas algo que arruína a vida das pessoas. Enquanto almoça, ele percebe a garota que acidentalmente acertou Ana com a bola ontem. Mas tudo isso se dissolve em nada quando ele vê Ana comendo outro lanche na biblioteca. No entanto, ele não consegue ficar parado, porque o que ela está fazendo pode ser um verdadeiro desastre rapidamente. Então ele intervém desajeitadamente e sugere que subam de nível.
mas Ana pede para ele buscar para ela, e ele nem hesita ao sair correndo da sala. Ela então o segue e diz que é uma brincadeira, sugerindo que vão juntos. Uma vez dentro, eles começam a cozinhar como Walter e Jesse, com Ana segurando a mão dele e mergulhando-a no Coca-Cola rosa que eles acabaram de fazer. Ela então bebe tudo, mas um professor os pega no flagra, assustando-a e fazendo-a engasgar. Após esse incidente, Kyotaro percebe Rin inquieta perto de Ana, esperando falar com ela, mas ela não consegue encontrá-la sozinha, e Ana foge com Chihiro. Serena pergunta a ela se já pediu desculpas a Ana, mas a garota diz que mudou por causa de Ana, algo em que Kyotaro não quer se envolver. Mas quando ele fica na biblioteca com Ana, ele nota que Rin também está na biblioteca, esperando falar com ela mais uma vez. Percebendo que eles precisam de algum tempo a sós, Kyotaro decide sair da biblioteca, mas Ana o impede e pede para trocar de rosto com ela. Ele recusa e vai imediatamente em direção à porta. Serena o puxa e lhe diz para ficar quieto enquanto ela observa se Rin vai se desculpar com Ana ou não. Ana inicia a conversa e pergunta a Rin se ela quer trocar de rosto com ela. E Rin finge que não notou a criatura imponente que Ana é. Ela pede desculpas pelo passe insano de ignição, mas Ana nem sabe que foi ela, oferecendo-lhe doces como compensação. Com tudo resolvido, Kyotaro não pode deixar de perceber o quanto as pessoas se importam com Ana, especialmente porque ela é modelo e tudo mais. Mas quando ele para na loja de conveniência, Ana imediatamente o reconhece e caminha alegremente em sua direção, comentando sobre a sua bicicleta nova em folha. Ela então pergunta se ele pode levá-la de volta para casa, o que o surpreende, pois ele não estava preparado para esse Victory Royale tão cedo no jogo. Uma vez que Ana sobe na bicicleta dele, ela pergunta se ele está em algum clube antes de dizer que vai sair do clube de basquete, especialmente depois do que aconteceu. Ela pensa que vai apenas entrar no clube dele, o que faz suas orelhas ficarem vermelhas e seu coração disparar. Pela primeira vez, eles estão realmente conversando, mas ele começa a entrar em pânico quando percebe que estão na frente da delegacia. Ele acha que a polícia vai deter ambos por andarem em uma única bicicleta e será uma espiral descendente para o inferno. Mas ele volta à realidade quando Ana fala com ele. Assim que chegam à estação, ela agradece e lhe dá a mesma bebida de lanche que esteve bebendo durante o caminho. Antes de partir, Ana se despede e ele responde com a clássica saudação alemã. Alguns dias depois, ele e sua irmã Kana vão ao McDonald's para comer. Este é realmente o pior momento para estar com a família, porque ele preferiria morrer a ser visto com a irmã. Ana chega com suas amigas e a irmã dele não consegue ficar de boca calada, zombando da altura dele. Então, ele sai da mesa para pedir comida para si mesmo e Ana o segue, entrevistando-o sobre a irmã dele. Ela revela que sente inveja dele porque é filha única, e ter uma irmã seria muito divertido. Depois de olhar o cardápio, ela diz que quer um sorvete, mas esquece de trazer a carteira. Então Kyotaro pediu sua comida e o sorvete dela, mas ela nem pegou o sorvete. No dia seguinte, ele a acompanha até o escritório da faculdade porque ela está com medo de ir sozinha. A professora a repreende por trazer lanches, mas Kyotaro canaliza seu lado Phoenix Wright e argumenta como Saul Goodman, afirmando que sua cliente é apenas uma idiota e nunca admitiu nada do que é acusada. E a professora está orgulhosa dele por falar demais, porque ele sempre foi do tipo calado. No caminho para a sala, ela o agradece e deixa ele escolher um doce como recompensa antes de dizer que ele pode chamá-la pelo primeiro nome. No dia seguinte, a classe deles é dividida em grupos por causa das atividades extracurriculares. Kyotaro quer visitar necrotérios, cenas de crime e esconderijos de cartel de drogas, mas a professora diz para se agruparem porque vão sair no dia seguinte. O grupo de Ana está com falta de 2 pessoas, então Sho pede a ele para se juntar ao grupo deles, porque vão se separar. Kenta e o cara gordo vão para o outro time, enquanto ele mente para entrar no grupo de idiotas da Ana. Mais tarde, ela vai até ele e diz que sabe que ele está mentindo, porque é muito óbvio o quanto ele é inteligente. Mais tarde naquele dia, Hara vai à biblioteca para conversar com Ana. Como de costume, Kyotaro está atrás das estantes novamente lendo Boa Noite Pum Pum. Enquanto as meninas estavam conversando, ele ouve que Hara e Kenta estão namorando agora. Então Hara quer saber sobre a vida amorosa de Ana. Isso interessa a Kyotaro porque ela admite a Hara que está solteira e não está namorando ninguém. Ele fica extremamente aliviado por saber que não tem concorrentes ou 7 ex-namorados malignos para enfrentar. Quando ela tira uma selfie com Hara, percebe sua presença. Espere um minuto. Quem é você? E o confronta, mas Hara acha que tudo bem ele saber porque ninguém acreditaria nele de qualquer maneira. Dano emocional. A chuva começa a cair depois da escola, mas Kyotaro vem preparado com uma capa de chuva. Mas antes que ele possa sair, vê Ana que pede para usar sua capa de chuva. Ela diz a ele que vai comprar um guarda-chuva e o devolverá mais tarde. Quando ela sai, ele verifica a mochila dela porque percebe que ela pode ter esquecido a carteira e o cartão. Sem surpresa, ela esqueceu. Então ele tenta alcançá-la no meio da chuva, dizendo que tentou manter a bolsa seca, e Ana responde mantendo-o seco. Ela então diz a ele para colocá-la dentro dela.
a carteira que ela tinha esquecido de trazer. Quando ele vasculha as coisas, percebe que ela tem um guarda-chuva o tempo todo, mas ele cumpriu desajeitadamente e começa a desabotoar a capa de chuva antes de devolver a carteira para ela. Mais tarde, ele abre o guarda-chuva e vê que na verdade não está quebrado como ela havia dito anteriormente. Alguns minutos depois, Ana volta com um novo guarda-chuva e alguns lanches, dando-lhe um sorvete como recompensa. É quando ele percebe que realmente gosta dela, e ela indiretamente faz seu coração disparar como o relâmpago McQueen. No dia seguinte, ele e o grupo de Ana visitam o mapa HQ para estrangular o CEO e libertar os animadores. Sho tenta perguntar a Ana sobre suas preferências de mangá, mas ela simplesmente o ignora. Quando inevitavelmente se separam, um dos artistas de mangá mostra a eles um esboço bruto de Baki. Ana percebe esse entusiasmo surgindo nele e pergunta se ele vai dar uma olhada. Quando ele diz que vai, ela o arrasta e diz a todos para darem espaço para o rei baixinho que ama Baki, o que faz com que ele mostre sua verdadeira personalidade. Após o curto tour, um cara entra no elevador, forçando todos a ficarem bem próximos, com os picos gêmeos de Ana ativando seu Sharingan. Então ele fecha os olhos e ganha hack do Imperador, aguçando seus sentidos e percepção. Depois dessa cena no elevador, ele diz que vai ao banheiro para um alívio rápido, mas parece que ninguém ouviu. Então quando ele sai do banheiro, não há ninguém lá exceto Ana. Aparentemente Ana o ouviu, mas esqueceu de avisar a todos e agora estão correndo de volta para pegar o trem. Mas é tarde demais e agora terão que esperar um trem extremamente lento que chegará em 7 minutos. Vendo que todos os deixaram, Ana desmorona e pede desculpas a ele pelo que aconteceu, o que é algo bom para Kyotaro. No entanto, ao vê-la chorar, ele tenta acalmá-la oferecendo a ela o elixir da garota asiática, o chá com leite, antes de dizer que é culpa dele terem sido deixados para trás. Ana acha engraçado se ele anunciar sua pausa para o banheiro assim, mas o trem chega e ele tenta se mover para outro lugar. Ela o impede, dizendo que eles serão separados novamente se ele fizer isso. Ele diz que o grupo deles é tão sortudo por se divertir sem eles, mas ele está feliz por estar com ela. E sem surpresa, Ana diz a mesma coisa pra ele, até mencionando como o relacionamento de Hara e Kenta é bem louco porque eles são da mesma turma. Mas ela acha que é mais divertido manter as coisas em segredo, insinuando que o deles será dado tempo suficiente. Após o tour, Kyutaro conta à sua família sobre o que aconteceu e Kana menciona como ele já lhes contou a mesma coisa ontem, mencionando como ele pode estar gostando mais da escola do que gosta de admitir. No caminho para a escola, ele admite que na verdade gosta da escola, mas não tem amigos, exceto por Ana. No portão da escola, Ana fica como uma guarda escolar cumprimentando suas amigas, esperando por alguém. Quando ele tenta entrar na escola, ela para e cumprimenta-o, seguindo-o até o estacionamento de bicicletas. Assim como prometido ontem, ela o deixa emprestar 3 volumes do mangá de comédia romântica que ela tem lido, antes de dizer que não estará por perto por causa do trabalho. Ela também insiste que ele leia a história, até revelando o que aconteceu. Mais tarde naquele dia, ela aparece na biblioteca para verificá-lo, obrigando-o a ler o mangá que ela lhe emprestou. Ele tenta resistir, o que lhe permite ter um gostinho do paraíso. Menino. Ambos se desculpam, mas Ana precisa voltar cedo. Então, antes de partir, ele pergunta se ela estará na escola amanhã. Ana sorri e diz a ele que estará lá, não importa o que aconteça. Mais tarde naquela noite, ele começa a ler o mangá e começa a se perguntar como Ana o lê. Alguns pedaços de lanche caem no seu moletom e ele conclui que é assim que ela faz. No dia seguinte, Sho percebe o quão próximos ele e Ana estão, então começa a perturbá-lo, fazendo perguntas sobre quando ele se tornou tão próximo dela. Kyutaro pensa que ele vai bater nele, mas Sho só quer saber se ela gosta de alguém ou se ela sequer tem um namorado. Aparentemente ele está começando a gostar de Ana porque a clareza pós-Nut agora é diferente, e ele não consegue mais pensar nela dessa forma. Ele diz a Kyutaro que se ele realmente gosta de uma garota, seu No Nut November se estende para sempre. Mas ouvir isso faz Kyutaro pensar que o que ele sente por Ana não é amor, porque ele nunca se excita com a imagem dela, ou algo degenerado assim. Shu então começa a descrever o que ele gosta nela, o que o irrita ainda mais. Ele acha que ninguém deveria fazer isso com ela. Mas quando volta para a cadeira e percebe as curvas de Ana, Shu pisca para ele dizendo: "Eu te disse." Quando ele volta para a biblioteca, vê Ana preocupada olhando para o aviso de que é proibido comer ali dentro. Então, Ana começa a se perguntar por que a escola se daria ao trabalho de colocar um aviso assim se é óbvio que eles não deveriam estar comendo lá. A piada passa despercebida por ele, mas o fato é que provavelmente alguém sabe que ela está fazendo mukbang todos os dias. Então, há um X9 à solta, e ela quer descobrir quem a delatou. Mas quando eles chegam na sala dos professores, a bibliotecária diz que encontrou um papel de bala jogado, então tiveram que colocar uma placa para impedir que as pessoas fizessem o mesmo. Então, Kyutaro começa a se perguntar se será a última vez deles juntos na biblioteca, especialmente por causa do aviso. Mas Ana destrói sua ilusão com uma caixa de chocolates, dizendo que já fez pior e que nenhum aviso pode parar a ameaça que ela é para os lanches. Mas a professora da biblioteca aparece, quase a pegando no ato. Então ele agarra sua mão para esconder o chocolate que ela está prestes a comer, o que a professora acha muito fofo, e sai apressadamente. Ele então pede desculpas por ter esmagado os chocolates dela e Ana diz para ele ir embora por um tempo. Então ele sai. No dia seguinte, quando ele volta à biblioteca, a vê lendo algo, mas algumas coisas nunca mudam para ela.
Durante o fim de semana, ele procura o nome dela e descobre que, além de ser modelo, ela também é atriz de um programa em horário nobre. Quando ele tenta assistir ao programa dela, já acabou. No dia seguinte, começam as aulas de educação física e é uma corrida de maratona. Assim como Haru, esse não é o esporte favorito dele, mas Ana rapidamente o alcança. Então ele começa a correr como um louco. Mas as pernas dela são mais longas do que toda a pista, então ela rapidamente o alcança puxando-o. Mas ele diz pra ela deixá-lo em paz porque as pessoas vão ficar reparando em tudo. Enquanto ele tenta correr para mais longe dela, Ana tira o uniforme de educação física e usa o truque mais antigo do livro 2 vezes. Meu Deus. Uau. Quando o exercício termina, Ana estende a mão, pedindo para ele ajudá-la a se levantar antes de se juntar a Haru, deixando Kyutaro boquiaberto com a interação deles. Depois disso, ele começa a acessar o Reddit, mas sabe que as pessoas lá não encontraram mulheres na vida real. Ele logo percebe que trocou acidentalmente de uniforme com Ana. Coincidentemente, as meninas estão falando sobre trocar uniformes com seus namorados, o que é ruim, porque se descobrirem que ela trocou de roupa com ele, ela será ostracizada pela sociedade. Então, o tempo todo ele não usou o uniforme delas para evitar suspeitas. Mas quando o professor chama Sho para responder no quadro, ele sabe que é a última pessoa que ele quer que note que Ana está usando seu uniforme. Então ele se oferece para responder a pergunta de matemática, a qual ele falha espetacularmente, porque está tão concentrado em desviar a atenção de todos de Ana. Depois do almoço, Ana pede para ele ir com ela à enfermaria, onde ela finalmente devolve o uniforme dele. Ela o cheira uma última vez antes de devolvê-lo. Ela então o puxa para a balança de medir altura, dando-lhe a melhor visão que a maioria de vocês poderia sonhar, o que faz com que ele derreta. Ela então pede para que ele a meça, o que revela que ela tem quase 1,70 m de altura. No dia seguinte, todos estão enlouquecendo porque acabaram de ouvir a notícia sobre a escalação de Ana para um próximo filme. Até as amigas dela estão enlouquecendo porque os atores principais do filme são bastante populares. Mas ele é o único que parece notar o quão animada Ana está pela maneira como ela aparenta. Então o professor chega para contar a boa notícia. É hora de arranjo de lugares. Uma vez que ele termina de escolher sua cadeira, ele começa a rezar para cada deus gacha para trazer a ele o cartão SSR de estar sentado ao lado de Ana. Infelizmente, suas preces foram atendidas colocando o pervertido na frente dele. Felizmente, não é um pacto maldito porque Haru está ao lado dele. Mas ainda há um problema porque Ana é forte como LeBron James, ela está bloqueando todo mundo, vista. Mas ela ocasionalmente sorri de volta para Kyutaro sempre que o surpreende olhando para ela. Sho finge que esqueceu seu livro para que ele possa compartilhar com Ana, mas estraga seu plano porque ele está tentando roubar sua bengala. Mas ainda assim, ele não consegue ver o quadro e acidentalmente se apoia nos ombros de Haru. Felizmente, Haru é tão gentil, ela se oferece para deixá-lo copiar seu notas. Ana vê isso e fica brava com ele, dizendo que está tudo bem quando ele está literalmente fazendo o que Sho estava fazendo antes. Depois da aula, ela ainda está muito brava e diz a ele que deve estar feliz por sentar ao lado de Hara. Mas ele explica que durante toda a aula, ele não vê nada além dela porque ela está bloqueando a visão. Mais uma vez, seu charme acidental a atinge, fazendo-a mudar completamente. Mais tarde na biblioteca, ela se desculpa com ele, mas ele diz para ela não se preocupar tanto com ele, especialmente porque ela tem algo mais importante para se preocupar, como seu papel no filme. Ana pergunta entusiasmada se ele gosta de filmes e revela que vai interpretar uma personagem, e começa a praticar sua fala para ele. Mas algumas pessoas estão olhando para ele de maneira estranha, então ele pede para ela praticar em uma sala mais reservada. Então Ano leva a um lugar muito próximo para conforto. Ele descobre por ela que o filme vai ser lançado daqui a 2 anos, depois da formatura deles. Então ela pergunta se ele vai assistir, e ele diz que sim, o que a motiva a praticar suas habilidades de atuação. Aquela noite, Kyotaro assiste ao programa da Ana e percebe que ela nem tem uma fala ou algo particularmente interessante, pois é cortada da maioria das cenas. Ele pensa que ela está chateada por não ter dito nada, mas no dia seguinte ela está apenas tagarelando sem parar sobre sua aparição no show. Após o período de exames, Kyotaro ajuda Chihiro um pouco, mas Ana fica com ciúmes por ele estar ajudando sua amiga. Com a aula de educação física e reuniões chegando, Chihiro avisa Ana para estudar bastante e pediu a ajuda de Kyotaro porque ele é muito bom em ensinar as pessoas. Mas ela também o avisa sobre a Ana porque sabe que sua melhor amiga pode ser meio tola o tempo todo. Kyotaro tenta esconder suas risadas, mas Chihiro percebe e começa a fazer as perguntas reais, como o motivo de ele falar normalmente. Mas ele explica que está apenas sendo educado e que muitas vezes baixa a guarda às vezes. Mais tarde naquele dia, os pais deles começam a chegar e ele vê que sua mãe está literalmente ao lado dos Yamadas, com a mãe Milf da Ana ao lado dela. Infelizmente, ela também é muito rigorosa e comenta cada movimento da Ana, até a própria mãe dele se endireita. Após algum tempo, a mãe dele fala com a Ana que realmente parece querer falar com ela. Ela menciona como ouviu muito dele sobre a escola, e parece que ele está se divertindo muito, o que genuinamente deixa a Ana feliz. Ela admite que fala bastante com o filho, e até gagueja ao falar sobre a interação deles. Após a reunião, a mãe dele diz que é uma conquista genuína ele estar participando ativamente na aula, e até conta sobre sua interação com um dos colegas dele. Quando a mãe pergunta o nome dela, ele diz que é Yamada surpreendendo-a, que os está seguindo atrás.
No dia seguinte, ela elogia a mãe dele por ser gentil e adorável, dizendo que até lhe deu um presente. Então ela se aproxima e pergunta como ele chama a mãe, mas as coisas estão um pouco próximas demais para ele. Então ele pergunta se ela não vai fazer o seu lição de casa. Ana puxa suas anotações e pergunta se ele pode ensiná-la, assim como fez para Chihiro. Ele concorda, mas a bibliotecária aparece de novo, e ele se preocupa que sejam pegos com um papel de bala. Então ele sussurra no ouvido dela, pedindo para esconder o doce, mas ele está muito perto dela e ela perde o equilíbrio. No dia seguinte começa a chover forte e Kyotaro não tem escolha a não ser pedalar na chuva porque esqueceu a capa de chuva. No caminho de casa, ele passa por Ana, que o reconhece. Ele imediatamente muda de direção e diz a ela que esqueceu seu casaco de chuva. Então Ana usa a sacola plástica para proteger a cabeça dele da chuva, mas não adianta. Então ela senta na garupa da bicicleta e oferece usar seu guarda-chuva para proteger os dois da chuva. No entanto, é muito perigoso para eles, pois tudo está molhado e escorregadio. Então ele pedala para casa. Mas ele percebe que Ana esqueceu o conteúdo da sacola plástica na bicicleta dele, então ele pedala em direção à estação para devolver suas coisas antes de voltar para casa. Enquanto navega no Instagram dela, entretanto, ele de repente adormece e começa a ter um sonho febril. Quando acorda, percebe que está com febre e tem que faltar à escola por enquanto. Então ele passa o tempo sozinho na casa deles enquanto assiste TV. Mas alguém toca a campainha e é Ana com uma expressão preocupada no rosto, então ele imediatamente sai correndo de casa e vai atrás dela. Ela lhe entrega o almoço escolar deles e pede desculpas por tê-lo feito pegar doente. Ela vai embora depois de lhe dar a comida, mas ele a convida para tomar um chá primeiro. Ele fica autoconsciente, especialmente porque Ana está dentro da casa, então diz a ela que precisará trocar de roupa primeiro, deixando o fogão ligado enquanto ferve a água. Mas quando ele está prestes a trocar de roupa, de repente desmaia no chão e Ana começa a ficar preocupada quando ele esquece a água fervendo. Então, ela corre a escada acima e encontra-o inconsciente e febril. Ela tenta ajudá-lo puxando-o para a cama, até mesmo vestindo-o para que ele não pegue um resfriado. Mas Kyotaro já está delirante e de repente adormece nos canhões de cálcio mais macios conhecidos pelo homem. Após algumas horas, ele acorda e a primeira coisa que vê é sua irmã, que lhe dá um bilhete que Ana deixou há algumas horas. No dia seguinte, sua mãe lhe diz que viu Ana na noite anterior e notou que ela estava com um olhar muito preocupado. Aparentemente, ela estava perguntando sobre a condição dele e ficou feliz em saber que ele voltará para a escola, em breve. Mas ela observa que é meio aposentada e totalmente desajeitada nisso. Depois do café da manhã, ele volta para a escola e, surpresa, é a Ana que o cumprimenta logo pela manhã. Acontece que ela também pegou um resfriado e sua voz soa como um puma rouco caçando adolescentes. Ele lhe diz que tudo foi meio que um sonho ontem. Mas quando ela está prestes a perguntar que tipo de sonho, o anão aparece, interrompendo a conversa deles. Mais tarde naquele dia, Ana pergunta a ele se ele usa o Line, e ele diz que sim, mas apenas um pouco porque ele é diferente. Então ela mostra para ele os diferentes adesivos no Line e diz que pode enviar um deles para ele. Mas ele recusa. Então ela conta a ele sobre como a turma deles não tem um grupo enquanto a outra tem. No entanto, ele não está entendendo o que ela está tentando dizer, então ela simplesmente bate a cabeça na mesa porque Kyotaro é incrivelmente denso. Alguns dias antes do Natal, Moka começa a dizer que precisa de um namorado antes do Natal e que não pode ter um se não conseguir os números de todo mundo. Ana diz a ela que é uma boa ideia e imediatamente vai atrás do número de Kyotaro, mas Moka a ultrapassa porque ela é muito lenta e consegue o número dele de uma vez. Ela até reconhece a foto de perfil dele, que é aquela mesma mulher que ninguém nem lembra. Com Moka tomando a dianteira, Ana recua e dá-lhe o olhar deveria ser um incidente de Yuji. Moka diz a ela que em vez disso deveria conseguir o número de outra pessoa, como Ishimuro, que é o as da turma e um dos caras mais inteligentes. Ana diz a ela que ele e Ishimuro moram no mesmo prédio, dizendo que são próximos e que seus pais são amigos, tudo para provocar Kyotaro. E assim seus pensamentos delirantes acham que estão fazendo algo do qual ele não está ciente. Moeka pressiona Ana para pedir o Line ID do Ishimuro. Então quando Ana pergunta a Ishimuro, ele percebe que ela estava perguntando a ele sobre o número dele antes e não percebeu mais cedo. Então ele se levanta, interrompendo-os e impedindo Ana de conseguir o número daquele cara. Mas agora ele tem uma base sólida de que Ana estava realmente pedindo o número dele. Então diz a si mesmo que vai definitivamente conseguir o número dela em breve. Mais tarde naquela noite, enquanto lia o mangá que Ana lhe emprestou, percebe que os personagens principais da série descrevem perfeitamente ele, mas seus poucos neurônios restantes estão lutando para perceber isso, pensando que caras como ele não existem na vida real. Mas quando analisa o mangá, ele percebe que a interação deles com Ana agora faz sentido. No dia seguinte, ele vê o mesmo cara flertando com Ana novamente, desta vez trazendo uma garota para ajudar. Chihiro percebe suas segundas intenções, mas quando ele a convida, toda a lógica então se perde. Ana sabe o que aquele atleta está planejando, então diz a Chihiro que não vai com ela. Todo mundo sabe o que aquele cara está fazendo, exceto Chihiro. Então, quando Ana tenta explicar o motivo, Chihiro acha que ela está falando mal de Nanju, e não é típico da Ana agir assim.
Quando Kyotaro vai à biblioteca, ele vê Ana chorando, que então se anima ao vê-lo. Ela então pergunta se ele joga videogames, mas ele se lembra de todas as coisas vergonhosas que ele tem falado, como ele é um gamer de elite. Ana lhe diz que seu pai é gamer e que eles têm todos os tipos de consoles de jogos, mas algumas garotas interrompem a conversa tentando descobrir a verdade sobre ela. Relacionamento. Mas Ana continua negando, dizendo a elas que não tem namorado e até pede a opinião do Kyotaro porque ele sabe a verdade sobre ela. Quando a garota percebe que estão ultrapassando limites, elas deixam a sala e ele diz a ela que não deveria ficar por perto dele quando há pessoas por perto. Mas Nanjo aparece mais uma vez para atrapalhar as coisas. Então Ana olha fixamente para Kyotaro, garantindo que o cara saiba que ela já está comprometida. Mas quando o cara sai, ela imediatamente pede desculpas a ele pelo que fez. Enquanto caminhava, ele ouve Moeka repreendendo Chihiro sobre o cara Nanjo, dizendo que ele está claramente usando ela para atrair Ana. Então mais tarde naquela noite, ele pensa que Ana pode estar usando ele da mesma forma que o cara estranho está usando Chihiro. Todas as interações genuínas que ele teve com ela no passado podem ser apenas parte de seus planos para manipulá-lo. Então, no dia seguinte, ele para de tratar Ana como costumava e começa a evitá-la por alguns dias. Depois da escola, ele sai da sala de aula imediatamente, mas ela o segue, impedindo-o de continuar. Ela o confronta e pergunta se ele está bravo com ela ou algo assim, mas o melancólico Kyotaro diz que precisa ir. Então Ana começa a chorar muito, pedindo desculpas por qualquer coisa que tenha feito a ele. Mas quando ele se vira, percebe que Ana é mais genuína do que qualquer Jordan falso pode ser. Ela sempre foi uma pessoa gentil e animadora, e nunca fará isso com ele, a menos que ele goste. Ele está apenas procurando um motivo para odiá-la, que era seu problema no passado. Então ele diz a Ana que na verdade não está bravo com ela. Ele é apenas uma pessoa ocupada. Ao ouvir isso, ela o abraça apertado, mas rapidamente pede desculpas por abraçá-lo, sabendo que ele não quer que as pessoas cheguem muito perto dele. Mas ele diz a ela que nunca disse nada louco assim. Depois de se reconciliarem, eles voltam para casa juntos e ela pergunta a ele se ele vai fazer algo durante as férias de Natal. Então ele diz que vão voltar para a província natal deles para visitar os parentes. Ele também devolve o mangá depois de terminar tudo de uma vez, então ela o entrevista sobre a enredo. Acontece que eles gostam da mesma coisa, então ela promete que trará o próximo volume. Mas no dia seguinte, ela esquece de trazê-los, então diz a ele que entregará o resto do mangá antes do Natal, insistindo que ele deve definitivamente ler porque é o auge. Antes que o dia termine, ela pede seu ID do Line, finalmente conseguindo o contato dele para o encontro do dia seguinte. No dia seguinte, Kyotaro se veste com seu estilo de stalker, chegando cedo demais ao ponto de encontro. Ele acha que está muito cedo, mas percebe que não está, porque sua querida está esperando por ele. Quando ele se aproxima, ele faz questão de dar a volta para que ela possa reconhecê-lo sem falar com surpresa para ele. Seu charme silencioso funciona perfeitamente e Ana o reconhece. Acontece que ela também chegou cedo para garantir que está no lugar certo, o que é uma mentira. Depois de se encontrar com ela, ele pede o mangá. Mas Ana o leva a um restaurante que ela quer conhecer. Olhando para Ana, ele percebe como ela está bem vestida em comparação a ele, que parece que está prestes a esfaquear algum ídolo do Bicomate. Então, ele tira a máscara e agora parece que roubaram o suíte dele. Ana pede para ele segurar a bolsa, antes de esbarrar nele como um jogador médio de futebol americano. Uma vez dentro do café, Kyotaro está com um problema porque tudo é muito caro. A única coisa que ele pede é um café de $1, enquanto Ana pede a refeição mais cara que eles oferecem. Depois de fazerem seus pedidos, os dois começam a conversar, mas Kyotaro exagera ao explicar por que possui tantas roupas pretas. Então ele recua um pouco porque desde que o encontro começou, ele está praticamente acumulando créditos sociais negativos, e agora se arrepende de ter vindo encontrar a Ana. Ela então lhe entrega o telefone para que ele tire fotos dela. Quando ele pergunta se é para o Instagram, ela simplesmente diz que vai enviar para ele. Mas quando ele fica tão absorto pela beleza dela, Ana assume a liderança e diz a ele que a coisa real está na frente dele. Mais tarde, eles vão às compras e ela faz com que ele escolha qual roupa é melhor. Depois de fazer sua escolha, ele começa a imaginar o que ela está escondendo por baixo daquelas roupas. Mas a realidade o atinge, então ele tenta sair da loja. No entanto, ele vê sua irmã com suas amigas, dizendo a Ana para calar a boca porque ele pode ser visto. Então ela pergunta se pode cumprimentá-la, mas ele diz que ela pode fazer isso em Dudu. Quando ela vê a Kana se aproximando, ela o puxa para dentro do provador e pede que ele prometa que vai deixá-la conhecer sua irmã. Após algumas travessuras de comédia romântica, eles saem do local e começam a andar pelas ruas de Shibuya. Casais estão por toda parte onde ele olha, o que o deixa ansioso porque está começando a parecer que eles também são um casal de verdade. Mas Ana se desculpa com ele por arrastá-lo para todos os lugares que quer visitar, temendo que isso possa tê-lo incomodado. Vendo isso, ele se abre com ela e diz que normalmente não é o tipo de pessoa que sai muito, mais frequentemente do que não. Então o que eles fizeram juntos hoje o deixou muito feliz, e ele aproveitou bastante. Ana entende o que ele quer dizer, então ela lhe dá um cachecol de presente. Quando chegam ao centro da cidade, encontram uma decoração de luzes de Natal realmente bela, marcando o bom final do seu encontro memorável. Quando chegam à estação de trem, os passageiros em massa quase os separam, mas Ana agarra a mão dele e a segura até chegarem à sua estação.
Mas não termina aí. Enquanto caminham nas ruas iluminadas pela lua de sua cidade, os dois seguram as mãos como se fossem as únicas pessoas no mundo, andando devagar a caminho de casa. Quando chegam à sua separação, ele a cumprimenta com Feliz Ano Novo, mas ela o interrompe porque ainda faltam alguns dias para o Ano Novo e ela não quer que acabe ainda. No dia seguinte, eles viajam de volta para Akita para visitar seus avós. Eles costumam fazer isso anualmente, mas desta vez ele vai dormir ao lado da irmã. O que é uma coisa ruim porque ele está tentando conquistar uma garota nota 10 em 10 e de jeito nenhum ele vai deixar sua irmã estragar sua chance. Ele então se lembra de sua promessa a ela de que vai tirar fotos, então ele começa a fazer algumas fotografias. Mas a iluminação está péssima, então ele sai para realmente sentir o ambiente e tirar algumas fotos decentes. Enquanto procurava um bom ângulo, no entanto, ele acidentalmente escorrega na borda de um penhasco baixo e cai inconsciente. Algumas horas depois, Kana o encontra e pergunta se ele consegue andar. Mas o problema é que seu braço está fraturado, então eles visitam um hospital para verificá-lo. No caminho de casa, sua mãe expressa o quanto está feliz, especialmente porque é a primeira vez que ele quebra o braço, o que significa que está participando da sociedade novamente. Mais tarde naquela noite, ele envia uma selfie para Ana com o braço fraturado, o que faz com que ela ligue cancelando preocupação. Depois de ver que sua irmã está dormindo, ele atende a chamada e vê Ana vestida como uma streamer do Twitch. Ela pergunta se ele está bem, mas ele minimiza, dizendo que foi só uma queda leve. Então ela percebe que está vestindo algo muito revelador, o que a faz entrar um pouco em pânico. Mas ele diz a ela que voltará para Tóquio amanhã, já que eles realmente não podem ficar tanto tempo após aquele acidente. No entanto, seu pior pesadelo se torna realidade quando ele percebe que sua irmã está assistindo a eles. Chat, Kana diz a ele que ela é fofa, ela pensa que é Kaide, mas ele tenta evitar a questão porque acha que ela pode começar a fazer perguntas irritantes. Surpreendentemente, Kana não fez isso e voltou a dormir depois disso. Então, depois de algum tempo, Ana liga pra ele novamente e pede pra ele tomar um drink com ela enquanto olham pra lua. No dia seguinte, ele compra uma lembrança para Ana e volta para Tóquio com a família. No caminho para casa, Kana pergunta sobre Ana e fica surpresa ao saber que é a mesma Ana que deixou um bilhete na casa deles, provocando o irmão sobre a possibilidade de ter uma chance com ela. Quando eles chegam, ele rapidamente sai de casa para devolver os livros a Ana e entregar-lhe a lembrança que comprou. No caminho para o local de encontro, ele encontra Ana e seu cachorro, o Antaro, que se parece exatamente com o chaveiro de cachorro que ele comprou. Quando eles chegam ao parque, Ana brinca com o Antaro enquanto ele se senta no banco tentando encontrar o momento certo para dar seu presente. Logo depois, ela se aproxima dele e pede que ele dê alguns comandos ao Antaro. Mas o cachorro não está fazendo nada, então Ana imita o que ele teria feito, pegando sua mão com seu movimento mais suave. Ele então fala sobre o cachecol e que está devolvendo, mas Ana diz que quer que ele fique com ele. Então ele finalmente dá o chaveiro de cachorro que estava ansioso para entregar a ela o tempo todo. Tempo. Sons de felicidade de Ana saem dela, mostrando o quanto ela está grata pelo presente. No caminho para casa, ela pergunta se ele quer encontrá-la no ano novo, já que ela vai rezar no templo. Depois de confirmar que ele vai aparecer, Ana se despede dele. Alguns dias depois, ele vai à loja de conveniência para comprar algo. Mas aquele mesmo chato, o Nanjo, o encurrala e o leva ao restaurante com ele. Ele ainda está incomodando sobre Ana, perguntando o que ela está fazendo. Ele nega ter o número dela, mas é pego de surpresa quando o nome dela aparece no seu telefone. Nanjo diz a outra garota para buscar um sanduíche para ele, e Muchi os deixa para que possam ter uma conversa de meninos. Assim que saem, ele diz a Kyotaro que não contará a ninguém que conseguiu o número de Ana com ele. Mas ele já teve o suficiente dessa fraude e diz diretamente para ele cair fora. Mucha chega mais tarde e pede para ele acompanhá-la até em casa. No caminho para o apartamento dela, ela lhe diz para ficar firme, porque ele é forte o suficiente para dizer a esse cara para deixá-los em paz. Ele também admite para ela que fez isso porque gosta de Ana e não vai lidar com inimigos. No dia seguinte, Kyotaro e sua família visitam o templo juntos. Em 30 minutos ele vai se encontrar com Ana, então planeja inventar uma desculpa para isso. Mas sua mãe a reconhece à distância e diz tanto a ele quanto a Kana que Ana está esperando por alguém. Kana pergunta a ele se ela tem um namorado, porque do jeito que ela está agora, é basicamente como alguém em um relacionamento faria. Ela insiste que ele deveria ir dizer oi pra ela, mas ele continua recusando, o que causa uma comoção suficiente para Ana notar. Ela se aproxima deles e cumprimenta a família com Feliz Ano Novo, antes de segui-los de perto com Kana, agindo de forma estranha ao seu redor. Quando eles chegam ao templo, tanto ele quanto Ana começam a rezar. Mas seu braço está quebrado, então Kyotaro faz como Aturo, e reza com uma mão. No entanto, Ana diz a ele que essa não é a maneira de rezar, envolvendo-se toda nele e compartilhando sua oração. Depois disso, ela os deixa para dar uma olhada por aí, enquanto Kana o parabeniza por conquistar a garota mais ousada da escola sendo esquisito. Ela então o arrasta para voltar e encontrar Ana novamente para causar uma segunda primeira impressão. Quando eles a alcançam, ela os convida para sua casa, o que ela prontamente aceita. Dentro da casa, Kana continua a provocá-lo, mas ele percebe que Ana está usando o mesmo chaveiro de cachorro que ele comprou para ela.
que deveria ser um par com o da sua irmã. Chaveiro. Então ele imediatamente agarra a cintura de Ana para esconder o cachorro. Então Kana o agarra e pergunta se eles já estão tão próximos assim, mas ele continua negando, então ela traz as fotos do anuário, mostrando a Ana como eles eram anos atrás. O rosto de Ana se ilumina ao ver o visual emo de bad boy de Kyotaro na 5ª série, folheando as páginas como um pai animado. Kana até mostra suas fotos da escola secundária e do ginásio, mas quando ela pergunta sobre as fotos do acampamento de verão dele, a conversa vai silenciosa. Kana então deixa os dois, ajudando Kyotaro a tentar a sua chance agora que estão sozinhos. Antes de sair, Kana expressa sua gratidão a Ana, especialmente por ser amiga de seu irmão. Em resposta, Ana pergunta se pode ser sua irmã mais velha, ao que Kana concorda imediatamente. Após a conversa, Ana o segue até o quarto e diz que viu todas as suas fotos porque ele e Chihiro foram à mesma escola antes. Uma das fotos desperta sua curiosidade, então ele pergunta se ele ainda é próximo desses dois amigos dele. Ele revela que eles são seus amigos com quem foi para a escola preparatória juntos, mas ele não passou na escola que sempre quis estudar e isso o deprimiu genuinamente. É a razão pela qual ele é tão antissocial e desenvolve uma leve forma de tendências psicopáticas. Ele usa isso como um mecanismo de defesa para se afastar das pessoas. Então, Ana tenta animá-lo, mas imediatamente percebe a revista em que ela está. No entanto, Kyotaro tenta pegá-la antes dela, causando essa situação. Por alguns segundos, o coração deles bate como tambores de tímpano. Mas Ana pede desculpas por olhar todas as coisas dele. Antes de sair, no entanto, ela pega algum material de chantagem do anuário dele, prometendo que em breve mostrará a ele as fotos dela no anuário também, o que basicamente é um convite para ele ir até lá. No dia seguinte, o protagonista do mangá que ele está lendo diz para ele parar de ser um covarde e confessar logo para Ana. Assim que ele chega à escola, Ana dá um susto nele antes de segui-lo, pedindo para ele usar o chaveiro de cachorro que comprou, para que sejam um casal combinando. Atrás do prédio da escola, Ana amarra o chaveiro no botão da camisa dele. E neste momento, depois de tudo o que aconteceu, Kyotaro finalmente tem a coragem de lhe dizer como realmente se sente. Ele lhe diz o quanto ele não quer ir para a escola, evitando todas as formas de interações sociais. Mas agora, depois de conhecê-la, ele sente que pode realmente aproveitar a escola. Cada feliz memórias que ele fez com ela nos últimos meses o mudaram para melhor, tudo por causa dela. Mas Ana diz a ele que ele escolheu ser melhor, então ele deve apenas se agradecer por isso. Com seu ato final, Kyotaro finalmente deixa a máscara para trás e abraça os perigos em seu coração, que é se apaixonar por uma deusa de 1,80 m que nenhum de vocês, virgens solitários, jamais conquistará em sua vida. Após um movimentado recesso de inverno, Kyotaro retorna à escola, onde mais uma vez se vê cercado pelo mesmo grupo de garotas sem pai que estão curiosas sobre seu braço quebrado. Suspirando por causa de sua vida miserável, Kyotaro aguenta essa porcaria até ser chamado por Maeda. Com um olhar de preocupação, seu professor simpatiza com Kyotaro, dizendo que deve ser realmente ruim para ele machucar o braço que ele usa para se masturbar. Kyotaro tenta dizer ao professor para não se preocupar, pois sua esposa vem ajudá-lo a gozar. Mas antes que ele pudesse ofender o homem, Maeda sugere buscar a ajuda de Ana. Pego de surpresa, Kyotaro nega ter qualquer relação íntima com Ana, o que ela convenientemente ouve. Agora irritada com a série de mentiras de Kyotaro, Ana lança-lhe um olhar de desprezo e se afasta. Se amaldiçoando, Kyotaro pensa que não acredita ter perdido uma garota incrível justo quando eles estavam mais próximos durante o inverno. Naquele momento, Kyotaro percebe que tudo o que ele toca vira merda, fazendo-o encolher os ombros de tristeza, até Shu chegar e entregar-lhe uma cópia de suas anotações. Depois de revelar que Ana confiou nele para entregar suas anotações, Shu se pergunta em voz alta se um dia Ana confiará nele o suficiente para colocar as pernas sobre seus ombros. Depois de lançar-lhe um olhar assassino, Kyotaro tenta salvar sua amizade com Ana, fazendo uma tentativa de desculpar-se. Ele diz a Ana que não queria tropeçar daquele jeito e pede desculpas por manter a amizade deles em segredo. Sorrindo amplamente, Ana abraça Kyotaro e diz que vai recompensar sua honestidade deixando-o tocar nos pés dela. Com os problemas resolvidos, Ana e Kyotaro decidem voltar para casa juntos. No caminho, Kyotaro mostra a Ana que confia completamente nela com sua vida e traseiro, deixando-a cuidar dele. Apesar do desconforto inicial, Kyotaro permite que Ana seja sua mamãe na escola. Alguns dias depois, Kyotaro encontra Shu e seu grupo de malandros exibindo uma revista pornográfica onde descobrem a foto da Ana, enquanto os garotos expressam sua confusão sobre o que ela está fazendo nesta cópia barata de Playboy. Kyotaro defende o caráter de Ana, afirmando firmemente que Ana é uma modelo versátil que faz o que seu gerente manda. Um dos garotos de aparência infeliz então se manifesta e diz a Kyotaro que ele está se preparando para uma vida de humilhação, e que deveria comprar a cadeira de corno agora, antes que os preços saiam de controle. Agora, sentindo-se envergonhado e sem palavras, Kyotaro relutantemente morde a língua. Com a conversa ainda ecoando em sua cabeça, Kyotaro se pergunta se deve confrontar Ana sobre o trabalho dela enquanto caminham para casa.
Antes que ele possa fazer isso, Ana o arrasta para a loja de conveniência, onde ela mostra a Kyotaro suas fotos em destaque na revista de pornográfica. No entanto, quando Ana não obtém uma boa resposta, ela tenta dispensar o assunto, levando Kyotaro a assegurar-lhe que ela está ótima, e ele provavelmente deixará a revista grudenta depois de terminar de olhar as fotos dela. Sentindo-se aliviada e satisfeita, Ana recompensa Kyotaro comprando a revista para ele, e diz-lhe para aproveitar durante a noite. No dia seguinte, durante a aula de culinária, Ana se aproxima da mesa de Kyotaro e Hara, e pergunta a Hara o que sua bunda grande está aprontando. Hara então revela timidamente que durante o inverno, durante a pausa, ela planejou fazer alguns agachamentos no rosto de Kanazaki, mas viu as costeletas dele e ficou com um grande nojo. Com a sua excitação desaparecida, ela não conseguiu cumprir seus planos. Empatizando com a situação dela, Ana expressa suas condolências. Mais tarde, Kanazaki vem e pergunta a Hara se ela já comeu. Hara revela que está de dieta, o que irrita Kanazaki, que diz que tem uma doença pela gostosura dela e não quer que ela mude. Bufando com o comentário dele, Hara devora uma sobremesa e diz a Kanazaki que, se ele não quer que ela emagreça, então ele nunca deve deixar as costeletas crescerem de novo. No dia seguinte, Ana chega à escola parecendo frenética e conta aos amigos que não conseguem encontrar seu chaveiro de cachorro. Algumas horas depois, Kyotaro encontra Hara e Kanazaki procurando o chaveiro desaparecido, quando Hara informa Kyotaro sobre como Ana está aflita por causa do objeto. Ao ouvir que Ana está sofrendo, Kyotaro transforma-se em um simp em armadura reluzente e começa a procurar o chaveiro por todos os lados. Durante sua busca, Kyotaro encontra Ana chorando, que diz que não consegue encontrar o chaveiro em lugar nenhum. Felizmente, o deus do enredo faz um favor ao jovem casal, pois Kyotaro localiza o chaveiro pendurado em um galho de árvore. Percebendo que Kyotaro está congelando, Ana o convida para seu apartamento. Vendo que não há ninguém em casa, Kyotaro se pergunta sobre os pais dela, e a garota revela que eles são naturalmente trabalhadores, então estão por aí ganhando dinheiro. Ao saber que estão completamente sozinhos, Kyotaro se pergunta se hoje será o dia em que Ana finalmente conquistará seu Polo Sul. No entanto, isso também faz o jovem Kyotaro surtar, já que ele não quer que Ana descubra que ele estava mentindo sobre os centímetros de sua altura indo para outro lugar. Apesar de suas preocupações, Kyotaro entra no banheiro de Ana para se refrescar, onde começa a imaginar Ana ao natural. Não querendo tocar sua própria trombeta, ou seja lá o que isso signifique, Kyotaro sai do chuveiro e percebe que Ana deixou algumas roupas limpas para ele. Entretanto, ao notar que sua cueca está desaparecida, Kyotaro decide ficar à vontade. Enquanto ele entra nervosamente no gramado, ele é atacado pelo cachorro de Ana, que tenta puxar suas calças para baixo. Com Ana de pé na frente dele, Kyotaro luta arduamente para proteger sua dignidade. Felizmente, Ana o ajuda dizendo ao cachorro para ir brincar com outro osso, pois este pertence a ela. Depois disso, Ana convida Kyotaro para jantar com ela, mas o rapaz revela que está reservando o apetite para o bolo dela. Aceitando a decisão de Kyotaro, Ana então revela seu anuário. Isso anima Kyotaro, já que para ele, isso significa que está um passo mais perto de preencher Ana como um formulário. Depois de conhecer a jovem Ana, Kyotaro nota um piano e a questiona sobre ele. Fazendo uma pausa momentânea, Ana revela que teve a oportunidade de experimentar muitas atividades como natação, kendo, balé, mas ela sempre acabava desistindo, já que a única coisa que ela realmente sabia fazer bem era abrir as pernas. Para conseguir aquele gato cru, Kyotaro deixa Ana desabafar enquanto ela lhe conta como tem medo de decepcionar todos ao seu redor. Notando a dor de Ana, Kyotaro rapidamente a abraça. Ele então assegura a Ana que nunca a odiará, fazendo Ana chorar ainda mais. Depois de se acalmar, Ana percorre suas notificações e percebe que sua mãe está prestes a voltar do trabalho. Isso os faz entrar em pânico, pois Ana nunca convidou um garoto para ir à sua casa. Não querendo que seus pais saibam que ela está sendo preenchida como donuts envidraçados, Ana rapidamente empurra Kyotaro para o quarto dela. Assim que fica sozinho, Kyotaro observa o quarto de Ana e se pergunta se deveria libertar sua cobra das calças nos inocentes bichos de pelúcia de Ana. No entanto, antes que ele possa realizar suas fantasias desvairadas, Ana entra no quarto e paira sobre Kyotaro. Ela diz a Kyotaro que é hora de mostrar aqueles centímetros extras. Entretanto, antes que possam começar, Kyotaro decide ir para casa naquela noite, já que o Nonut November começou. Assim que o caminho está livre, Kyotaro sai do apartamento apenas para dar de cara com um titã. O medo toma conta do garoto enquanto ele se pergunta se vai ser devorado por Eren Yeager ali. Depois de encarar o gigante por um bom segundo, Kyotaro sai correndo pela porta. No dia seguinte, Kyotaro pensa nos eventos que ocorreram entre ele e Ana quando é visitado pela sua consciência interior. A aura de 1,80 m de Chad tenta convencer Kyotaro de que Ana está tentando convidá-lo para seus aposentos secretos. Mas Kyotaro rejeita isso e diz que Ana só o vê como amigo. Com um olhar de desgosto, Chad Kyotaro diz ao derrotado Kyotaro que se ele continuar com essas merdas, eles nunca vão transar. Suspirando em autopunição, Kyotaro vai para a escola e tenta evitar Ana, que rapidamente percebe que Kyotaro está agindo como um típico F-boy que ejacula e foge, o que a faz se perguntar se ele está envergonhado dela. Como ela não tem padrões, Ana manda uma mensagem para Kyotaro dizendo que tudo bem esconder o relacionamento deles do público. Apesar de querer correr até Ana e torturá-la com água em suas bolas grandes, Kyotaro se abstém até que sua convicção finalmente vacile.
Agora sentado com Ana, Kyotaro revela como sua voz está mudando. Isso anima Ana, que diz a Kyotaro que quando a puberdade o atingir de verdade, ele poderá finalmente ser o Chade dos seus sonhos. Depois de dizer isso, Ana acaricia o braço dele e diz a Kyotaro que, quando a voz dele estiver suficientemente grave, ela quer que ele vista uma roupa de empregada e mia como um gatinho pra ela. Com o dia dos namorados se aproximando, Moto diz a Ana que pode ajudá-la a fazer alguns chocolates para a ocasião. Animada com a ideia, Ana diz a Kyotaro para se juntar a elas, já que um magricela como ele poderia aproveitar algumas aulas de culinária. No entanto, quando ele chega na frente do prédio dela e encontra os amigos de Ana, ele se pergunta se realmente foi convidado. Sentindo-se emo e inútil, Kyotaro se afasta e se tortura perguntando-se se Ana realmente o convidou ou não. Felizmente, Moto chega a tempo e arrasta Kyotaro com ela. Mas antes de entrar no apartamento de Ana, Moto avisa Kyotaro que a mãe de Ana odeia emos que não tomam banho e ouvem Nirvana. Quando chegam, a mãe de Ana olha para Kyotaro com desgosto e se pergunta por que um franzino como ele está na vida de sua filha. Antes que Kyotaro possa se atrapalhar, Moto apresenta Kyotaro como sua namorada, fazendo a mãe de Ana suspirar aliviada. Claro, Ana, por outro lado, queima de raiva internamente ao ver Moto se aproximando de seu brinquedo de garoto. Assim que Ana sai da sala para esfriar a cabeça, Moto pergunta às garotas e ao rapazinho do que Ana gosta como lanche. Antes que Kyotaro possa dizer o iogurte dela, Chihiro se adianta e revela que Ana gosta dela. Ao ouvir Chihiro não acrescentar nada de valor, Moto decide ignorar sua existência, já que uma acusação de homicídio seria demais. No entanto, Chihiro decide continuar contando a todos como Ana a admirava desde o início. Mais uma vez, Moto lembra a si mesma que não pode ir para a cadeia, pois ela é heterossexual demais para ser a prisioneira de alguém. Esposa. Enquanto isso, sendo o encarregado de lavar a louça, Kyotaro continua a limpar tranquilamente os pratos quando Ana se agiganta sobre ele e pergunta se ele está se divertindo com sua nova bar. Kyotaro diz a Ana para se acalmar, o que obviamente a deixa mais irritada, levando-o a correr para o banheiro. Lá dentro, ele é visitado pelo Kyotaro Alpha, que diz ao seu eu perdedor que se por algum golpe de sorte ele consegue namorar uma gata como a Ana, então ele teria que obter a bênção dos pais dela, que só o conhecem como Ba da Moto. Suspirando, Kyotaro percebe que transar com uma mulher não é tão fácil quanto fazem parecer no Netflix. Depois de ganhar um pouco de coragem, Kyotaro decide contar toda a verdade à mãe de Ana. E com isso, ele sai correndo da porta. Agora sentado do lado de fora do apartamento de Ana, Kyotaro tenta acalmar seu coração acelerado, garantindo a si mesmo que tomou a decisão certa. De repente, a porta se abre e a mãe de Ana diz a Kyotaro que ela conheceu sua mãe e até sabe que sua filha tem ele na palma da mão. Depois de resolver as coisas com San, Kyotaro volta pra dentro. No entanto, desta vez ele encontra um gigante e percebe que o homem não é outro senão o pai de Ana. Com medo de seu pai dar uma surra nele, Kyotaro tenta evitá-lo, mas Yuki o convida para jogar Fortnite. Suando profusamente, Kyotaro se pergunta se este é o fim quando San chega e assegura a ele que Yuki só quer ser amigo dele. Assim que San sai, Moto vem verificar Kyotaro apenas para desenvolver uma enorme paixão pelo pai da amiga. Vendo Yuki sem o penteado de e-boy, Moto percebe que é hora de se tornar uma destruidora de lares. Quando chega a hora de ir pra casa, Kyotaro decide caminhar com Serena e Moto, que se pergunta se Kyotaro fez o tango sujo com Ana quando esteve no apartamento dela da última vez. Kyotaro rapidamente grita que ainda está com a cereja intacta, fazendo as garotas se afastarem com nojo. Depois de chegar em casa, a irmã de Kyotaro celebra ao descobrir que seu irmão caçula finalmente tem jeito e agora sai com gatas. Garotas. Ela assegura a Kyotaro que não demorará muito para ele ser declarado o rei do harém. Ignorando sua irmã, Kyotaro entra em seu quarto e aprende com Ana que toda a família dela gosta dele, pois pensam nele como seu melhor amigo gay. Sentindo-se frustrado, Kyotaro desabafa, afirmando como ele quer Ana e fazê-la. Com a chegada do dia dos namorados, Ana passeia pelo corredor de sua escola e é abordada por duas garotas que querem Scissor com ela. Após rejeitar essas fugos, Ana cumprimenta Chihiro e passa por Kyotaro, que fica lá, como um extra em sua vida agitada. Depois das aulas, Ana joga um jogo meio bobo com Kyotaro e o permite ganhar. Com isso, ela dá a ele todos os chocolates que recebeu dos seus admiradores. Surpreso com o comportamento dela, Kyotaro se pergunta se Ana dar seus lanches significa que ele pode entrar por sua porta dos fundos. De repente, Kyotaro é arrastado por Ana, que lhe diz para observar Hara trocando chocolates com a Kanazaki. Vendo os dois pombinhos, Ana murmura como está com ciúmes, o que confunde Kyotaro que... Diz a Ana que já que Hara e Kanazaki estão meio que namorando, isso não é novidade pra eles. Como Kyotaro falha novamente em entender o complexo coração de uma mulher, Ana suspira e diz pra ele apenas levá-la pra casa. Enquanto está sentada com ele na bicicleta, Ana diz a Kyotaro que está realmente feliz agora. Então, não querendo que este momento acabe, Ana pede a Kyotaro para levá-la à loja de lanches. No entanto, quando os dois encontram a loja coberta com decoração de Dia dos Namorados, eles começam a corar incontrolavelmente. Depois de perceberem o quão embaraçosos estão sendo, Ana avança em Kyotaro, aproximando-se de seus lábios. Justo quando Kyotaro pensa que será um homem de muita sorte, Ana recua dizendo a Kyotaro que está indo para casa agora. Surpreso por um momento, Kyotaro corre atrás de Ana e lhe dá chocolates. Com isso, Kyotaro corre de volta para casa e se tortura, imaginando se tomou a decisão certa. Acaba que sim, porque na noite seguinte Kyotaro recebe a visita de Ana, que começa a tagarelar sem parar.
Confuso com o que ela diz, Kyotaro pergunta por que ela parece uma apologista profunda. Ao perceber que soa como uma doida, Ana se acalma e dá a Kyotaro seu chocolate feito à mão. Ela tenta dizer algo significativo, mas acaba se atrapalhando e começa a chorar, levando Kyotaro a abraçá-la. Voltando para casa, Kyotaro começa a perceber que talvez Ana sinta o mesmo que ele. No dia seguinte na escola, os meninos conversam sobre o que devem fazer para o dia branco, quando um dos personagens secundários tenta descartar a ocasião dizendo que ainda tem tempo para isso, mas como Kyotaro quer conquistar Ana, ele diz aos rapazes que o White Day é daqui a um mês. Concordando com Kyotaro, Shao afirma que como Moeko lhe deu chocolates, ele deve retribuir o favor. Sem ele saber, Moeko apenas o vê como um cofrinho, então anuncia em alto e bom som que quer uns AirPods caros. No entanto, como Shu é um idiota que não consegue perceber as indiretas, ele decide dar a Moeko uma lingerie feita à mão. Kyotaro chama Shu pela sua idiotice e diz que ele deve dar um presente adequado para sua dama. Assim que Shao percebe que alguém deu seus chocolates a Kyotaro, ele se pergunta por que alguém investiria tempo em um garoto como Kyotaro, que obviamente tirou sua personalidade do Tumblr ou Wattpad. Querendo saber mais sobre o motivo de Kyotaro, Shu decide caminhar para casa com ele. Durante a conversa, Kyotaro pergunta por que ele está tão preocupado em comprar um presente para Moeko, já que obviamente não gosta dela. Sendo um cara com princípios, Shu revela honestamente que gosta de garotas que gostam dele. Dessa forma, ele pode manipulá-los para fazer travessuras com ele. Os garotos então encontram Nanjo, que é um creep como sempre. Ele aconselha Shu a simplesmente comprar um pepino vibratório para sua garota e deixar por isso mesmo. Ouvindo tais atrocidades saírem da boca de Nanjo, Kyotaro pergunta se ele pensa com o traseiro, já que está cheio de ideias merdas. Percebendo a interação hostil entre os meninos, Shu decide ir embora. Nesse momento, Ana acena para Kyotaro da janela. Nanjo está prestes a cumprimentar Ana quando Kyotaro o interrompe e mostra que ele é quem vai ficar com a garota alta. Enquanto caminham juntos para casa, Ana remexe na bolsa e revela um monte de lixo jogado dentro dela. Ao ver o lado da bolsa de Ana, Kyotaro percebe que sua garota é uma louca certificada. Nesse momento, Ana revela um bilhete de cinema e diz a Kyotaro que planeja ir ao cinema. Sem saber o que dizer, Kyotaro apenas acena com a cabeça. Os dois continuam andando quando Ana o força a vestir seu suéter. Depois de elogiá-lo, Ana mexe no bolso e revela um ingresso extra. Sem pensar, ela entrega para Kyotaro. Mas como Kyotaro é como um homem com um garfo em um mundo de sopa, ele não entende o que Ana está insinuando. Por sorte, Shed Kyotaro lhe dá um empurrãozinho, levando Kyotaro a perguntar a Ana se ela quer assistir ao filme com ele. Sorrindo largo, Ana diz sim, o que nos traz ao presente. O jovem casal caminha em direção ao cinema quando Ana decide comprar alguns lanches. Para sua surpresa, a pessoa vendendo os lanches é ninguém menos que Kana. Ao ver seu irmãozinho com Ana, Kana pede desculpas a ele e diz que não estava familiarizada com o jogo dele. Apesar de ser aclamado como lutador de luta livre, Kyotaro tenta dizer a Kana que ele está apenas assistindo a um filme com uma amigo. Claro, Kana não acredita no irmão, então ela diz a Ana e Kyotaro para sentarem na última fila para terem Netflix em Chill Pro Max. Querendo esclarecer as coisas, Ana afirma que ela ficará para jantar, fazendo Kyotaro mentalmente facepalm. Enquanto Kana os atende com um menu, ela diz a Kyotaro que não vai deixá-lo superá-la, e em breve encontrará para si um príncipe árabe com várias reservas de petróleo. Kyotaro finalmente se irrita e diz a Kana que, se ela não parar de atrapalhá-lo, ele vai garantir que ela não tenha tempo suficiente na tela. Bufando de irritação, Kana se afasta. No entanto, assim que ela sai, Kyotaro expressa sua admiração por ter uma irmã trabalhadora. Querendo ouvir palavras semelhantes para si mesma, Ana diz a Kyotaro para ir vê-la no trabalho também. Isso surpreende Kyotaro, que se pergunta se terá que ver Ana com 5 caras. Sentindo-se assustado, ele diz a Ana que ele e sua cadeira cortada só atrapalharão, mas Ana o assegura de que a gravação será PG-13. Respirando aliviado, Kyotaro diz a Ana que estará lá, fazendo com que ela comemore de empolgação. Depois de encherem a barriga, os dois agradecem a Kana pelos seus serviços e partem para o teatro. Enquanto estão sentados juntos, Kyotaro diz a Ana que verificou os detalhes do filme em que ela iria aparecer. Sentindo o cuidado de Kyotaro, Ana sorri e diz a ele que irá a Hiroshima para filmar um filme. Ao ouvir isso, Kyotaro pensa nervosamente sobre como Hiroshima será atingida por outra bomba em breve. Antes do filme começar, Kyotaro ouve Ana falar animadamente sobre como está ansiosa para se tornar uma atriz de cinema. Estrela. Isso faz pensar em como, há alguns anos, ele assistiu a um filme apenas porque Ana apareceu como um personagem secundário. Naquele momento, uma estranha realização surge em Kyotaro ao perceber que deseja saber cada vez mais sobre Ana. No dia seguinte, Kyotaro vai ao local de trabalho de Ana. Mas ao vê-la toda arrumada, ele agradece a Deus por Ana ter padrões baixos, porque de que outra forma uma garota como ela sairia com um cara como ele? No entanto, isso também o faz perceber o quão diferentes eles são.
Agora sentindo-se inseguro, Kyotaro foge da cena, levando Ana a correr atrás dele. Ao chegar a um lugar isolado, Ana rapidamente percebe o que o está incomodando. Então, na esperança de tranquilizá-lo, Ana diz a Kyotaro que foi por causa dele que ela quis se esforçar e trabalhar mais do que antes. Ao ouvir a confissão de Ana, Kyotaro pensa sobre como se ela fosse uma garota comum. Ele nunca sentiria tanto por ela. Com esse pensamento em mente, ele arrasta Ana de volta ao trabalho, onde são recebidos pelo gerente de Ana, que tenta elogiar Kyotaro. Mas Ana o interrompe, afirmando que o traseiro de Kyotaro pertence somente a ela. Após a sessão de fotos, Kyotaro diz a Ana que enquanto ela trabalhava, ele secretamente tirou uma foto dela. Com um sorriso feliz, Ana diz a Kyotaro que continuará trabalhando duro. Sem ter nada legal para acrescentar ao show, Maeda diz a Kyotaro que ele deve fazer o discurso de despedida. Ele também avisa Kyotaro para não liberar seu emo para os colegas no dia da formatura, porque a prisão não é gentil com twinks como ele. No começo, Kyotaro tenta negar, mas as meninas o encorajam a fazer o discurso, afirmando que ele tem as segundas melhores notas da turma. Claro, como sempre, Moko intervém e diz que Kyotaro não é nada especial, já que ela também teve as segundas melhores notas. Ouvindo isso, Kyotaro lembra gentilmente a Moko que ela ficou em segundo lugar, de baixo para cima. Com seu tempo de tela quase no fim, Maeda incentiva Kyotaro a assumir o papel. No entanto, sem saber o que fazer, Kyotaro olha para Ana, que lhe dá um sorriso encorajador. Suspirando, Kyotaro diz a Maeda que atuará como substituto até os ensaios. No dia seguinte, Kyotaro vai ao palco para fazer o discurso, mas ao ver todo o corpo discente, ele se assusta e gagueja muito em seu discurso. Enquanto isso, ao ouvir Kyotaro sussurrar o discurso, tremendo de medo, ela pensa em como Kyotaro soaria bem trancado no porão dela. Assim que os ensaios terminam, Ana arrasta Kyotaro para a sala de materiais, onde em vez de assediar, ela diz a Kyotaro que eles vão praticar o discurso. Depois de ajudar Kyotaro a falar com o peito erguido, Ana reclama sobre como ele nunca lhe disse que ficou em segundo lugar na turma. Querendo impressionar ainda mais Ana, Kyotaro afirma que para ele, notas são apenas números. Com a percepção nerd em pleno efeito, Ana diz a Kyotaro que quer vê-lo brilhar quando de repente ouvem alguém se aproximando da sala de materiais, escondendo. Rapidamente, Kyotaro e Ana ouvem uma garota confessando seus sentimentos para Nanju, que a rejeita dizendo que só gosta de mulheres que podem pisá-lo até a completa aniquilação. Ao ouvir isso, a garota rapidamente percebe que Nanju está falando sobre Ana, e uma vez que ele confirma suas suspeitas, a garota foge depois de dizer a Nanju para aproveitar ter suas bolas esmagadas. Enquanto isso, Kyotaro se pergunta se Ana o escolheria em vez de Nanju, que reflete diariamente e não é um idiota como ele. Esse pensamento o incentiva a se comportar de forma mais corajosa, e ele finalmente diz a Ana que fará o discurso de despedida para ela. No entanto, após chegar em casa, a convicção de Kyotaro enfraquece e ele se percebe tendo clareza após a ejaculação sem ter ejaculando. Mesmo com suas apreensões, Kyotaro decide seguir com sua decisão, então ele pede à mãe para assisti-lo enquanto pratica. Ele também pede a ela algum dinheiro para fazer um penteado elegante para a despedida. Depois de cortar o cabelo, Kyotaro percebe que está com bastante estilo. No entanto, quando acorda no dia seguinte, Kyotaro se pergunta por que seu cabelo parece pior do que antes. Ao chegar na escola, as garotas se reúnem ao redor dele e decidem ajudar Kyotaro a superar esse fiasco de moda. Depois de pegar emprestado um pouco de gel de Shu, as garotas experimentam diferentes penteados em Kyotaro até que Ana lhes diz para se afastarem do homem dela. Seguindo as ordens da rainha, as garotas recuam e finalmente ficam apenas Ana e Kyotaro novamente. Durante um momento íntimo, Ana diz a Kyotaro que eles podem ficar em sessões diferentes no próximo semestre. Isso significa que ele não poderá animá-la durante o horário do almoço. Ao ouvir isso, Kyotaro a assegura para manter o ânimo. De repente, Maeda chega e diz que é hora de começar a festa de despedida. Enquanto Kyotaro sai confiantemente da sala pronto para fazer o discurso, ele percebe que trouxe o roteiro errado. Em pânico, ele chama Kana para trazer o roteiro o mais rápido possível. Mas como Kana não é o Clark Kent, ela demora para chegar ao local de Kyotaro. Escola. Sem opções, Kyotaro decide provar para si mesmo que não é mais um marginal nas sombras e sobe ao palco para fazer o discurso de despedida sem nenhum roteiro. Após um discurso sincero, Kyotaro acaba desmaiando de tanto nervosismo. Ao recobrar a consciência, Kyotaro encontra Ana esperando por ele na enfermaria. Ao vê-la, Kyotaro diz a Ana que teria sido bom ter um sistema relaxado em vez de um sistema nervoso. Infelizmente, a conversa deles é interrompida pela chegada de Nanju, que diz a Ana que quer conversar com ela em particular. Assim que Ana segue Nanju, o garoto admite ter sentimentos por ela. No entanto, ele é imediatamente rejeitado quando Ana revela que tem sentimentos por outra pessoa. Sabendo que é Kyotaro, Nanju se afasta dizendo a Ana que ela acabou de condenar toda a sua futura geração ao escolher um baixinho em vez de um fortão como ele. Enquanto isso, Kyotaro ouve tudo e percebe que Ana gosta dele. Na escola, Kyotaro evita Ana como se ela tivesse uma DST mortal. Ele pensa sobre como, mesmo sabendo que Ana quer ter filhos dele, deve ser mais cuidadoso ao seu redor do que nunca.
Ele rapidamente volta à realidade quando Chihiro pergunta a Ana se ela vai ao karaokê com o time de basquete. Quando Ana confirma, Kyotaro fica nervoso, pois não quer que seu amor de infância esteja em uma situação de 5 fora 1. Sem pensar mais, ele decide seguir Ana e o resto até um bar de karaokê até ser descoberto pelo time de basquete. Envergonhado por seu comportamento, Kyotaro se esconde na próxima sala de karaokê quando Ana chega para fazer companhia a ele. Ela pergunta a Kyotaro por que ele está ali, e o garoto admite que não queria que ela andasse com os meninos. Satisfeita com a resposta, Ana arrasta Kyotaro para a festa onde ele é forçado a cantar. Claro, depois da festa de karaokê, dizem a Kyotaro para não largar seu emprego diurno pela carreira de cantor. Mais tarde na escola, Horo se aproxima de Ana e Kyotaro e os convida para um passeio com Kanazaki. Surpresa com o convite repentino, Ana pergunta por que eles estão sendo convidados, então Horo revela que Kanazaki está com vontade de um quarteto estranho. Assim, no dia seguinte, Kyotaro pega o ônibus e percebe que Horo pegou o mesmo veículo. Enquanto viajam juntos, Horo diz a Kyotaro que eles podem fazer compras juntos para o branco. Concordando com a ideia, Kyotaro se pergunta se deveria simplesmente dar a Ana um donut recheado com seu molho branco. Desta forma, ele pode dar a Ana algo feito à mão, literalmente. Felizmente, Horo interrompe seu modo de pensar atroz e mostra a Kyotaro um chapéu, afirmando que ele pode comprar um para Ana. De repente, do nada, Ana aparece parecendo completamente irritada. Vendo-a chateada, Kyotaro percebe que Ana interpretou mal a situação e agora não há salvação para ele. Depois de um tempo, o grupo se senta em um restaurante para comer quando Kanazaki revela que ele convidou Ana para que Horo pudesse comer à vontade. No entanto, quando Kanazaki vê Horo hesitando, ele tenta empurrá-la a comer, fazendo Kyotaro intervir. Ele diz a Kanazaki que talvez Horo queira mudar para melhor e ele não deveria empurrá-la a aceitar o que não gosta em si mesma. Percebendo que Kyotaro está certo, Kanazaki pede desculpas a Horo, mas diz que só quer que ela saiba que ele gosta dela de todas as formas. Com isso, Kanazaki revela seu presente do dia branco para Horo, que por acaso é um conjunto de talheres. Mais tarde, Kanazaki admite a Kyotaro que Ana o ajudou a escolher o presente. Ouvindo isso, Kyotaro diz a Kanazaki que se ele respirar o mesmo ar que Ana novamente, ele o venderá para Shine, onde passará a vida trabalhando como mão de obra barata. Quando Kanazaki percebe os sentimentos de Kyotaro por Ana, ele lhe diz que os dois seriam um bom corresponder. Corando com o comentário, Kyotaro diz a Kanazaki para convidar Horo para sair, que então revela em um tom frustrado que já a convidou muitas vezes. Mas Horo simplesmente não o leva a sério. De repente, Horo agarra Kanazaki e empurra Kyotaro a passar tempo com Ana. Pegando a dica, Kyotaro finalmente toma coragem e dá a Ana um cupcake e uma pulseira pelo dia branco. Na segunda-feira, Kyotaro é cumprimentado por Shu, que está planejando dar alguns biscoitos para Moko. No entanto, quando ele pergunta a Sho se ele tem sentimentos por Moko, Sho minimiza dizendo que está apenas dando biscoitos a Moko porque ela lhe deu chocolates. Suspirando com a teimosia de Shu, Kyotaro pergunta como ele planeja dar os biscoitos para Moko. O garoto então revela orgulhosamente que vai simplesmente jogar a caixa de biscoitos dentro do armário de Moko, e depois ele pode dizer a Moko que os biscoitos eram dele. Tendo absoluta fé de que Moko iria ficar com ele após isso, Sho segue seu plano, mas infelizmente os biscoitos acabam caindo do armário de Moko. Com o Sho fora, Kyotaro pega a caixa de biscoitos e tenta colocá-los de volta no lugar quando Ana e Moko o pegam colocando os biscoitos no armário de Ana. Enquanto as meninas o olham surpresas, Kyotaro tenta explicar a situação, mas felizmente, a mãe de Sho chega e faz com que ele conte propriamente a Moko que os biscoitos eram para ela. Mais tarde, Maita informa os alunos que em breve serão promovidos para classes superiores. Não querendo que Maita quebre o círculo de amizade de suas amigas, Kyotaro finge brigar com suas amigas para que Maita acredite que nunca foram amigas, e assim não as coloque em classes separadas. Depois da escola, Ana chama Kyotaro para jogar basquete com ela. No entanto, durante o jogo, Kyotaro acaba brincando com as bolas dela em vez da bola de basquete. No final, Ana vence a rodada e, como recompensa, pergunta a Kyotaro se pode começar a chamá-lo pelo apelido. Infelizmente, antes que ele possa responder, Maita chega e diz para irem para casa. Mais tarde naquele dia, Kyotaro imagina Ana sussurrando seu apelido durante a hora feliz. Nesse momento, um Chad com asas entra no quarto dele. Vendo seus abdominais definidos, Kyotaro se pergunta quem é essa pessoa. Então o homem se apresenta como o libido de Kyotaro, revelando que é por causa dele que o pequeno Johnson se transforma em um grande garoto. Durante sua sessão de estímulo, Kyotaro recebe uma mensagem de texto de Ana, então ele vai se encontrar com ela. Enquanto eles caminham para casa, o pai de Kyotaro se aproxima sorrateiramente e assusta-o. Depois de se desculpar, o velho diz a Ana que a família está comemorando o aniversário de Kyotaro. Isso aborrece Ana, que não estava ciente do aniversário dele. Sabendo que Ana comeria todo o seu bolo de aniversário, Kyotaro relutantemente convida a gulosa para sua casa. Depois da animada festa de aniversário, Kana insiste que Ana durma lá. Isso deixa Kyotaro animado, enquanto sua mente adolescente e excitada começa a imaginar cenários terríveis.
Querendo acalmar seu coração acelerado, Kyotaro argumenta com seu amigão que ele não pode transar com Ana na sua casa. Com a mesma mentalidade, ele vai buscar um copo de água quando encontra Ana acordada. Ao notá-lo, Ana chama Kyotaro para sentar-se com ela. Ela revela que está prestes a filmar um filme em que tem que interpretar uma adolescente rebelde. O problema é que ela nunca se rebelou contra os pais. Ouvindo isso, Kyotaro diz a Ana para se inspirar nele. Isso surpreende Ana, que pergunta a Kyotaro por que ele se rebelaria contra seus pais quando eles são tão gentis com ele. Suspirando, Kyotaro revela que não está bravo com eles, mas consigo mesmo por ser uma desgraça. Quando Ana descobre as batalhas silenciosas que Kyotaro enfrenta diariamente, ela o abraça de forma reconfortante, depois de ficar nessa posição por enquanto os dois passam a noite conversando até que Ana adormece. Na manhã seguinte, Kyotaro entra no banheiro e encontra Ana fazendo um bocejo profundo. Escova de dentes e entende por que os garotos chamam Ana de Throat Goat. Assim que Ana percebe a presença de Kyotaro, pergunta a ele se poderia chamá-lo pelo primeiro nome. Orando profundamente, Kyotaro chega à conclusão de que, mesmo que toda a sua família seja massacrada, ele ainda seria o homem mais feliz do mundo. Depois de se limpar, Ana se despede de Kyotaro enquanto parte para Hiroshima para filmar seu filme. Nesse ínterim, Kyotaro passa o tempo com os amigos que apenas fofocam sobre qual garota tem o maior no seu aulas. De repente, as garotas aparecem do nada, fazendo os garotos gemerem em uníssono. Shu diz a Moko e ao resto para pararem de incomodá-los, pois estão tentando trabalhar na revitalização do Império Romano. Ouvindo isso, Moko zomba e pergunta ao grupo se ouviram sobre a nova idol sendo flagrada na casa do namorado. Isso desperta o interesse de Kyotaro, enquanto ele pensa em como Ana dormiu em sua casa e eles nem estão namorando. Ele se pergunta se a notícia chegou. A reputação de Ana será manchada como a da idol? Enquanto isso, em Hiroshima, Ana começa a receber mensagens frias de Kyotaro. Acontece que Kyotaro chega à conclusão de que deve manter distância de Ana, pois seu relacionamento com ela pode prejudicar a popularidade dela. Mais tarde nesse dia, sem nada melhor pra fazer, Kyotaro rola o Instagram de Ana quando percebe que um usuário chamado Pigman dissecou as fotos de Ana e está contando pra todo mundo que ela está saindo com alguém. Um arrepio percorre a espinha de Kyotaro enquanto ele se pergunta se o usuário é ninguém menos que Joe Goldberg. Sentindo-se frustrado, Kyotaro deixa um comentário irritado no Instagram de Pigman, o que acaba resultando em seu bloqueio. Isso deixa Kyotaro ainda mais frustrado, enquanto ele se pergunta por que esse homem é tão indiferente. De volta a Hiroshima, Ana recebe elogios sobre sua atuação de um ator veterano, o que a deixa feliz. Logo após o trabalho, ela liga para Kyotaro e conta tudo sobre o seu dia. Como o papel dela é de uma adolescente angustiada, Ana diz a Kyotaro que deu o seu melhor nas cenas porque aproveitou a dor dele e sentimentos. Ao ouvir Ana agradecer pelo pijama party, Kyotaro respira aliviado enquanto todas as suas preocupações se dissipam. Mais tarde, Ana pergunta a Kyotaro se pode postar uma foto deles na rede social dela. Isso o irrita imediatamente, e ele toma o telefone de Kana. Após deletar a foto, Kyotaro abre a conta do Pigman e percebe que sua admiração por Ana se transformou em ódio. Sentindo-se um pouco nervoso, Kyotaro liga para Ana no dia seguinte, quando de repente o telefone de Ana é desconectado. Depois de ligar para ela várias vezes, Kyotaro tenta se consolar pensando que Ana provavelmente está bem em Hiroshima. Quando sua ansiedade foge do controle, Kyotaro chega ao apartamento de Ana, onde descobre com Yuki que o telefone de Ana apenas caiu no rio. Depois de ouvir a voz de Ana, Kyotaro admite a Yuki que está apaixonado pela filha dele. Da mesma forma, Ana confessa à mãe que gosta de Kyotaro. À sua maneira autista, Yuki dá sua bênção dizendo a Kyotaro seu nome de jogador. Depois de alguns dias, Ana conta a Kyotaro que está voltando para casa. Sentindo-se feliz, Kyotaro decide verificar a conta do Pigman, apenas por curiosidade. Para sua desilusão, ele descobre que o perseguidor rastreou a localização de Ana. Aflito de medo, Kyotaro corre para encontrar Ana. Ao chegar no local designado, Kyotaro encontra Ana com uma garota de cabelo branco que ele reconhece como colega de Ana. Suspirando de alívio, Kyotaro pergunta a Ana e Nico se pode se juntar a elas naquele dia. Enquanto o trio se senta para comer ramen, Kyotaro percebe que Nico diz algo que Pigman escreveu em seu post. Com seus sentidos de aranha despertos, ele chama Nico pelo nome de usuário dela, fazendo-a congelar. Enquanto os dois conversam, Kyotaro descobre que Nico apenas admira Ana, então ele a libera facilmente, alertando-a para não postar informações privadas de Ana. Ao voltar para a escola para um novo semestre, Kyotaro é recebido por Moko, que felizmente lhe diz que está na mesma turma que ele. Apesar de querer cometer crimes de guerra naquele momento, Kyotaro se contém e manda uma mensagem para Ana, perguntando em que turma ela está. Após falar com ela e conhecer a sua turma, Kyotaro a cumprimenta. Acontece que eles estão na mesma turma afinal. Enquanto os dois se abraçam, todos os personagens secundários carentes de amor lançam olhares mortais para eles, fazendo com que Kyotaro e Ana se afastem rapidamente.
No entanto, quando Kyotaro descobre que toda a turma de Ana está na mesma classe que ele começa a desaparecer. Depois de um tempo, Kyotaro encontra Shu, que está chorando por não estar na mesma classe que ele. Ele expressa como a turma de Kyotaro tem todos os baddies, enquanto ele ficou com os gordas. Depois de explicar seu dilema, Shu implora a Kyotaro para tirar fotos das gatas quando elas estiverem vulneráveis. Suspirando, Kyotaro se afasta de Shu antes que as garotas descubram que ele não é feminista. Assim que chega a aula, Ana lhe entrega um presente quando, de repente, Moko, Kana e Yurin retornam à classe, fazendo Ana e Kyotaro se esconderem. As garotas se perguntam se Kyotaro e Ana estão em um relacionamento, o que os leva a fazer planos sobre como seria legal se a Ana acabasse com um cara mais bobo. Rapaz, enquanto isso, o Kyotaro estremece ao pensar que todos descobrirão que ele está namorando a garota mais bonita da escola. No dia seguinte, Ana e Kyotaro decidem medir a altura um do outro. Depois de fazer isso, Kyotaro admite que não queria crescer antes, mas agora ele quer ser um homem respeitável para ela. Ao ouvir essas palavras de Kyotaro, Ana sorri amplamente, o que lhe dá a confiança de confessar. Infelizmente, Yurin aparece do nada e os pega juntos. Como a sala agora fica cheia de um silêncio constrangedor, Yurin se afasta como um NPC de GTA V. Mais tarde naquele dia, Kyotaro começa a agir de forma estranha ao pensar que Yurin pode contar a todos o que viu. Isso o leva a se afastar de Ana, o que a chateia e a faz ir para casa antes dele. Enquanto Kyotaro decide ir para casa, percebe uma carta saindo do caderno de Ana. Com um toque de curiosidade corroendo seu interior, Kyotaro abre a carta e percebe que está interessada a Yurin. Enquanto continua lendo, ele descobre que Ana pediu a Yurin para não incomodá-los, expressando quão frágil é a amizade deles por causa da timidez dele. Naquele momento, Kyotaro promete não estragar o que ele e Ana construíram. No dia seguinte, Kyotaro ouve a conversa de Ana e Yurin. Ele descobre que Yurin nunca experimentou o amor, então ela estava curiosa sobre eles. Ana, sendo a pessoa amável que é, garante a Yurin que contará tudo sobre o amor. Na manhã seguinte, a nova professora deles, Moria, anuncia que em breve terão seu último festival do ensino fundamental no seguinte semana. Sem nenhuma calma, a Boomer diz para darem o máximo, pois quer provar para o mundo inteiro que não ensina um bando de medrosos. Ao ouvir Moria falar com entusiasmo sobre o evento, Kyotaro suspira desinteressado. Para ele, o festival de esportes é a pior coisa que já aconteceu à humanidade depois das ligas de lenda. De repente, um cara grande e corpulento fica na frente de Kyotaro pedindo para ele participar. Mas antes que Kyotaro possa ser pressionado a fazer qualquer coisa, Hana vem protegê-lo, repreendendo o sujeito corpulento. O garoto rapidamente se afasta, afirmando que só se aproximou de Kyotaro porque achou que ele tinha coragem. Mais tarde naquele dia, Shu se encontra com Kyotaro e informa que vai participar do festival de esportes na esperança de conquistar garotas. Com isso, ele diz a Kyotaro que seria legal receber uma roupa íntima usada de uma garota como recompensa. Ouvindo todas essas besteiras saírem da boca de Shu, Kyotaro diz para ele guardar suas fantasias perturbadas para si mesmo. Acenando e compreendendo, Shu então fala sobre como no ano passado ele o acusou de fazer Hana tropeçar quando ele estava apenas tentando salvá-la de um inevitável cair. Kyotaro despede Shu dizendo para esquecerem tudo, mas o garoto revela ainda que foi Hana quem limpou seu nome e garantiu sua inocência. Perdido na nostalgia, Shu admite que foi nesse momento que se apaixonou por Hana. Enquanto isso, Kyotaro é cumprimentado por Hana, que pede desculpas por tê-lo machucado no festival esportivo do ano passado. Nesse momento, Shu encontra Kyotaro e Hana conversando e percebe algo. Sentindo-se traído, Shu pede a Kyotaro para participar na corrida de cavalaria, o que ele aceita por camaradagem. Conforme os dias passam, Kyotaro se esforça ao malhar todos os dias, até que um dia Hana o pega e decide malhar com ele. Sentindo-se exausta, Hana pergunta a Kyotaro se ele quer ir à casa dela para uma rapidinha. Ao ouvir a palavra rapidinha, Kyotaro diz a Hana que se ele algum dia disser não, então ela deve atirar nele bem entre os olhos, porque o Kyotaro que ela conhece nunca diria não a uma rapidinha. No entanto, para seu grande desagrado, Kyotaro descobre que por rapidinha, Hana quis dizer um treino, e não o tipo que envolve chantilly, creme. Suspirando, Kyotaro começa a se exercitar pois quer vencer Shu, que também está apaixonado por Hana. Com a chegada do festival esportivo, Hana escreve algo na testa de Kyotaro e depois esconde com sua faixa de cabeça. Ela sai do lado de Kyotaro dizendo a ele para não perder a faixa. Assim que a corrida começa, Shu e Kyotaro competem cabeça a cabeça, gritando sobre o quanto gostam da Hana. No final, Kyotaro perde a corrida, mas consegue ganhar o coração de Hana. Quando o verão chega, Moria revela que eles terão uma excursão. Enquanto todos comemoram, Kyotaro percebe que Hana não parece ser ela mesma. Ele tenta perguntar a ela, mas a garota lhe dá um sorriso tranquilo. No entanto, como Kyotaro não é como um namorado despreocupado, ele continua se perguntando o que poderia estar incomodando Hana. No final, Kyotaro chega à conclusão de que Hana está chateada porque quer trocar saliva com ele. Depois de alguns dias, os alunos chegam à estação de trem para a viagem a Nara e Kyoto. No ônibus, Kyotaro se senta com Furine, que o avisa para ter cuidado nos próximos dias. Ela diz a Kyotaro que Kana está planejando pegar um casal e desmascará-los de forma chamativa.
Tendo em mente as palavras de Furine, Kyotaro decide ignorar Hana durante toda a viagem. Então, quando Hana se vê cercada por um bando de servos, Kyotaro silenciosamente pede desculpas a ela e sai dali rapidamente. Mais tarde, ele encontra Chihiro, que diz enigmaticamente como Hana parece diferente por causa da escolha que fez. Sentindo-se mais confuso do que nunca, Kyotaro reflete sobre seus próprios sentimentos e chega à decisão de que quer saber o que se passa no coração de Hana. Na noite seguinte, Kyotaro recebe a visita de Chad Kyotaro, que lhe diz que Hana está miserável porque só quer ser beijada. De repente, Kyotaro pega Hana atuando em uma cena do seu livro favorito. Lembrando-se de conversas anteriores, Kyotaro percebe que Hana conseguiu uma audição para um filme baseado em seu livro favorito. No entanto, o motivo de ela estar chateada é porque perdeu a audição para participar da excursão com ele. Percebendo o quanto foi tolo, Kyotaro corre para encontrar Hana. No entanto, quando Moriya encontra os dois juntos, Hana é forçada a levar Kyotaro de volta para o quarto dela, que agora está cercado por um grupo de adolescentes. Agora deitado no futon da Hana, Kyotaro amaldiçoa os deuses responsáveis por seu destino. Enquanto isso, as meninas perguntam a Hana de que tipo de cara ela gosta. Depois de revelar que gosta de garotos que curtem bandas emo e pintam as unhas de preto, Hana pergunta às amigas se já foram convidadas para sair. Assim que confirmam, Hana timidamente afirma que também quer ser chamada para sair. Depois que as luzes se apagam, a mente nojenta de Kyotaro começa a inventar cenários que todo homem pensa até chegar ao leito de morte. Compartilhando o mesmo sentimento de Kyotaro, Hana tenta se aproximar dos lábios dele quando suas amigas apontam que algo está errado com ela. Cobertor. Com seu tesão desaparecido, Kyotaro teme por sua vida, mas felizmente Kanazaki chega pela janela para dar uma espiada em Hara, fazendo com que as meninas esqueçam completamente o cobertor de Hana. No dia seguinte, Kyotaro se pergunta como abordar o assunto de Hana ter perdido a audição. Ele quer dizer a ela que não precisa faltar ao trabalho por causa dele, mas o problema é como transmitir seus sentimentos sem soar como um disco riscado. Finalmente criando coragem, Kyotaro encontra Hana e tenta falar com ela. Durante a conversa, Hana acaba admitindo que não está se divertindo porque perdeu a audição. Ela expressa sua culpa por ser tão egocêntrica, mas Kyotaro a interrompe, dizendo que ele é mais forte do que ela pensa. Continuando, Kyotaro diz a Hana que ele esteve sozinho por muito tempo, mas superou os perigos em seu coração e lentamente fez amizade com Shu, Kanazaki e Uda. Ele aponta para ela como ele até começou a se dar bem com as garotas. Lentamente, mas gradualmente. Com isso, Kyotaro finalmente pronuncia as palavras que Hana estava esperando ouvir. Ele diz a ela que ama o mundo porque ela está nele, fazendo com que os olhos de Hana se encham de lágrimas. Depois de encorajar Hana a ir para a audição, Kyotaro entrega a ela alguns lanches e garante que tudo ficará bem. Assim que Hana sai para a audição, Kyotaro se diverte na excursão com seus amigos. No entanto, ao voltar para Tóquio, Kyotaro rapidamente vai para a biblioteca onde encontra Hana, que finalmente lhe diz que está tão apaixonada por ele quanto ele está por ela. Você acha que Kyotaro fica melhor com Hara do que com Hana? Deixe-nos saber comentando as bazucas de Hara sobre as de Hana. E se você gosta de recapitulações de anime, assista a este vídeo.